Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. Mas antes de começarmos a nossa aula de número 7, eu queria saber como você está. Se você está se cuidando, se você está assistindo nossas aulas, se você está fazendo as atividades. Então, eu gostaria que você desse esse feedback para todos nós, de saber como você está, né? Se você está gostando das aulas, se não está, se você está tendo um bom retorno. Eu sei que não é a mesma coisa, né? O melhor seria estarmos juntos, estudando juntos, mas ainda não é o momento. Mas quando voltar, com certeza nós vamos retomar da onde essas aulas estão parando, tá certo? Então assista, faça as atividades e se cuide, mas dá esse feedback para a coordenação, nas minhas redes sociais ou na rede social da escola. Isso é muito importante para melhorarmos, né, até o momento certo de voltarmos, ok? Então, nessa aula de número 7, nós vamos continuar o capítulo 5, né, sobre frações, e vamos continuar alguns conceitos, né, antes de entrarmos na parte propriamente dita, na parte que a gente acha também às vezes mais interessante, mais empolgante, que são e também mais difíceis, que são as operações, tá certo? Na última aula nós falamos o que era uma fração, nós falamos sobre tipos de frações, nós falamos sobre números mistos e terminamos a nossa aula falando sobre frações equivalentes, tá certo? E agora a gente vai continuar a partir das frações equivalentes. Vamos falar agora sobre simplificação de frações. Professor, o que é uma simplificação de fração? Podemos simplificar uma fração dividindo seus termos por um mesmo numerador, diferente de zero, e obtendo dessa maneira termos menores que a fração inicial. Mas o que é, professor, uma simplificação de fração? Simplificação é tornar simples, isso que é simplificar, ok? E quando eu simplifico uma fração, na verdade eu estou atrás do que nós chamamos de fração irredutível. Foi lá que a gente falou, né, na aula passada, lá atrás, nas frações equivalentes, né? Quando eu tenho uma fração que está muito grande e eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, se simplificar. Ou então, se eu posso multiplicar essa fração ou dividir ela em cima e embaixo pelo mesmo número, eu posso tanto aumentar essa minha fração, né, formando aquelas minhas classes de equivalência, ou eu posso diminuí-las dividindo. Quando eu diminuo ela tanto, eu chego no que a gente chama de fração irredutível. Então é isso aqui que nós vamos fazer nessa simplificação de frações. Mas vamos lá, vamos ver como a gente pode fazer isso. Quando os termos de uma fração são primos entre si, dizemos que a fração é irredutível. Gente, o que é primos entre si? Voltando lá, né, na última aula, nas últimas aulas a gente falou. Números primos entre si são quando o MDC é igual a 1, ok? Então, já pega esse detalhe aí. Quando o número é primo entre si, quando o MDC é igual a 1. Então, quando chega nessa situação, nós estamos diante de uma fração irredutível, ou seja, ela não pode ser simplificada. Podemos encontrar a forma irredutível de uma fração. Tem dois métodos, eu vou logo adiantar para vocês. O primeiro é esse aí, por meio de divisões sucessivas. Esse aí é o que todo mundo faz. O cara chega lá no ensino médio, ele chega lá na faculdade, às vezes, ele só faz por esse, que é o método das divisões sucessivas. É um método que praticamente não tem erro, mas é um método que demora muito mais. Então, por exemplo, eu vou dividir aí, ó. Dividir não, né? Eu vou simplificar a fração 54/90. Então, eu vou notar que os dois são pares, então eu vou dividir em cima e embaixo por 2, tá? Toda vez que eu for fazer simplificação, assim como na equivalência que eu podia multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, aqui eu vou sempre dividir, né, já que é a simplificação, pelo mesmo número, em cima e embaixo, ok? Então, por 2, aí deu 27/45. Só que 27/45 são múltiplos de 3. Então, de novo, divide por 3. Sobra 15 e 9. Continua dando por 3, divide de novo. Então, dá
3/5. 3/5 é justamente o que? A minha fração irredutível. E 3 e 5 são primos entre si. Ó, dividimos os termos da fração por um divisor comum e repetimos esse processo até obtermos uma fração cujos termos são primos entre si. Esse método, gente, é o método das divisões sucessivas. Como eu falei para vocês, é o método mais queridinho de todo mundo. Mas existe um outro que é muito mais rápido, que é o por meio do MDC dos termos da fração. Por exemplo, eu vou calcular o MDC entre o numerador e o denominador, tá? E preste atenção agora aqui, você que está no 6º ano, que você vai usar isso lá no 8º, tá certo? Então te liga nisso. Então, eu vou calcular o MDC entre 50 e 90. Se eu for fazer lá a decomposição, fazer aquele negócio, eu vou encontrar o número 18. Aí eu pego esse 18, ó, primeiro, o que é o MDC? Máximo divisor comum, tá? Não esquece. E a gente também viu nas últimas aulas como calcular o MDC. Então, volta lá se não entendeu e aprende. Aí eu vou pegar esse 18, que é meu MDC, e vou dividir, ó. E eu já encontro direto o 3/5. Nota que é muito mais rápido. Aqui tu vai ficar procurando um número. Aqui não, você já vai direto no número, que é aquele que vai tornar a fração irredutível. Então, ó, dividimos os termos da fração pelo MDC desses termos, ok? Redução de frações ao mesmo denominador. Isso aqui também é muito importante, porque quando nós formos falar sobre soma e subtração, tá? Soma e subtração entre frações, quando os denominadores são diferentes, eu preciso reduzir ao mesmo denominador. Como é que eu faço isso, professor? Olha aí, ó. Uma das maneiras de encontrar o menor denominador comum entre duas ou mais frações é calculando o MMC entre os denominadores de cada uma delas, né? Então, quando eu vou reduzir ao mesmo denominador, eu sempre calculo o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, vamos encontrar o menor denominador comum das frações aí, ó, 1/2 e 2/3. 2 é o denominador da fração 1/2 e 3 é o denominador da fração 2/3. Ok? O MMC entre 2 e 3 é 6, até porque 2 e 3 são primos, tá? São primos entre si. Basta multiplicar, não precisa fazer decomposição, tá? Então, 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o menor denominador comum. Então, as frações 1/2 e 2/3 vão ficar da seguinte forma, ó. O que a gente faz? Podemos escrever as frações equivalentes a 1/2 e 2/3 com o denominador 6. Como 2 vezes 3 é 6, fazemos 1 vezes 3, 3. O que ele está dizendo aí, ó? Eu vou pegar aqui, ó, esse denominador novo e vou dividir ele por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, ó, 3/6. Seria o quê? A minha fração equivalente a 1/2. Ok? O mesmo princípio faço no outro aqui, ó. Como 3 vezes 2 é 6, fazemos 2 vezes 2, 4. Ou, como eu gosto de fazer, né? 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4, tá? É uma forma também de você fazer sem ter que ficar fazendo essas multiplicações, esses raciocínios na cabeça que às vezes a gente acaba se atrapalhando. Então, observação, ó, o menor denominador comum entre duas ou mais frações é o MMC entre os denominadores de cada uma delas, tá? Esse assunto também a gente já viu no 5º ano. Então, aqui no 6º ano é só um review, ok? Continuando. Comparação de frações. Existem 3 tipos de comparação entre frações. Nós vamos ver cada uma delas. A primeira comparação de frações de mesmo numerador. Gente, lembra que comparar é eu observar as diferenças e também as coisas que são iguais, né? Mas normalmente quando eu comparo, eu observo, normalmente o ser humano faz isso, ele observa logo os defeitos, tá?
mas aqui com o número a gente vai olhar as igualdades entre eles. Vamos lá. Então, olha, comparamos duas frações de mesmo numerador. Então, eu tenho, olha, 1/4 e 1/8. Ok? É o mesmo numerador? É o mesmo numerador. E quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, tá? Na matemática a gente vai fazer esse tipo de comparação, maior ou menor. Quem é o maior ou menor? Vamos lá. Olha a regrinha aí. Observe que 1/8 é menor do que 1/4. Ó. Pelo desenho, gente, se você reparar, 1/4 desse aqui, perdão, 1/8 desse aqui, ó, esse pedacinho, é metade de 1/4. Então, 1/8 é menor que 1/4. Mas existe uma regrinha caso nós não tenhamos uma figura, tá? Qual é a regra? Olha, de modo geral, quando duas frações têm o mesmo numerador, a menor delas é a que tem o maior denominador. Então, olha aí. Eu tenho isso aqui, ó, 1/4 e 1/8. Quem é a maior, né? Perdão. Quem é a menor das frações? Vai ser aquela que tem o maior denominador. Então, 8 é maior que 4. Então, esta aqui é a minha menor fração. Tá certo? Então, tem que memorizar essa regra? Tem que memorizar. Então, vamos lá de novo. Ó. Quando duas frações têm o mesmo numerador, a menor delas é a que tem o maior denominador. Parece meio contraditório, mas é assim mesmo, tá, gente? Então, é interessante aqui não tem, na verdade, perdão. Eu já estou me antecipando. Não, tem sim uma contradição. Peço perdão de novo. Quando eu quero a menor fração, eu vou olhar para o maior denominador. Tá? Isso quando tem o mesmo numerador, ok? Quando eu tenho o mesmo denominador agora, olha aí o que acontece. O mesmo número de baixo, né? Os dois números de baixo são os mesmos. E aí, ó, 1/4, 3/4, mesmo denominador. Como é que a gente faz isso aí? Eu sei que 1/4 é menor que 3/4. Pelo desenho, ok, dá para perceber isso. Mas se não tivesse desenho, olha a regrinha aí. Quando duas frações têm o mesmo denominador, a menor delas é a que tem o menor numerador. Aqui não tem contradição, né? Lá na outra tinha. A menor era a que tinha o maior. Aqui não. A menor fração é aquela que tem o menor numerador. Então, ó, 1/4 é menor, ok? Só fazer essas relações que fica bem facilzinho. E quando todo mundo é diferente, isso pode acontecer. Quando os termos são diferentes. Numerador de um é diferente do outro numerador, o denominador de um é diferente do denominador do outro, todo mundo é diferente. O que é que eu faço? Tipo isso aí, ó, 1/2 e 5/8. Não tem nada a ver uma com a outra. Né? Não tem como fazer regrinha. O que é que eu vou fazer? Para facilitar a comparação das frações, vamos reduzi-las ao mesmo denominador. Então, eu vou fazer para o mesmo denominador para eu ter justamente a regra do mesmo denominador, ok? Então, fazendo aqui, o MMC entre 2 e 8 é 8, tá? Até porque 8 é múltiplo de 2, então, pela regra, o MMC vai ser o maior deles, então é 8. Então, obtemos aqui, ó 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4/8, que é a fração equivalente a 1 meio. E, ó, de novo, 8 dividido por 8, 1, vezes 5, 5. Então, 5/8, a fração equivalente deu 5/8. Né? Então, eu tenho agora o quê? O mesmo denominador para as duas. O que é que eu sei, então? Que 1/4, que 4/8 é menor que 5/8. Ok? Por quê? Porque eu vou lembrar da regra, né? Aqui tem o menor numerador vai ser a menor fração, né? A menor fração é aquela que tem o menor numerador. Então, 4 é menor que 5, então ela é menor. Mesmo princípio aqui. Se 4/8 é menor que 5/8, logo, já que são equivalentes, 1 meio também é menor do que 5/8. Tá certo? Então, veja que não é tão difícil para a gente fazer esses cálculos, mas é necessário
é você aprender essas regrinhas, tá? Então, volto a frisar desde o início, né? Teoria é importante. Matemática não é só fazer contas meramente rápidas, né? Nós vamos chegar no nível, ainda este ano, de que letras vão aparecer. Então você não pode só focar nos números, você tem que aprender a teoria, porque a matemática ela é infinita e isso vai ser importante para você continuar os seus estudos, tá certo, gente? No mais, eu posso generalizar o que a gente acabou de falar. Quando duas frações têm os termos diferentes, podemos reduzir ao mesmo denominador e então compará-las, né? Por quê? Porque eu reduzo ao mesmo denominador e faço a comparação das frações com o mesmo denominador. O que que diz lá as frações com o mesmo denominador? Que a fração com o mesmo denominador, que as frações, que a menor fração é aquela que tem o menor numerador, tá certo? Então eu não posso esquecer essas regras, ok? Mas, querido, muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Continue estudando e vamos prosseguir, né? Juntos nós vamos aprender, juntos também nós vamos superar essas dificuldades e logo em breve pedimos a Deus que possamos estar juntos. Um forte abraço.